Oi, meus amores, tudo bem? Tia Brenda está aqui para mais uma videoaula. E nessa semana nós iremos tratar sobre gêneros textuais classificados dentro de suas tipologias, dentro de seus elementos, tá? Existem 5 grandes eixos que aí vão colocar os gêneros textuais organizados como se fossem famílias, tá bom? Essa semana nós vamos dar para cada dia de videoaula enfoque para um tipo de gênero, tá? Então a gente já vai trazer os elementos desses textos e a gente vai depois estar produzindo redações, produzindo textos no nosso caderno de português e fazendo atividade de leitura e interpretação com atividades complementares que a gente já vai postar na plataforma. Então eu peço que, por gentileza, vocês façam, tá? Para que a gente consiga praticar e assim evoluir a nossa escrita, amadurecer os nossos argumentos e ter mais clareza nas nossas produções escritas. Então, vamos lá? Tipos textuais. Primeiro, os tipos textuais podem ser narrativo, que são textos que contam histórias. Pode ser crônica, conto, lenda, romance, novela, tá bom? Segundo, texto descritivo. São textos que descrevem objetos, pessoas, animais, lugares, diário, currículo, biografias. Terceiro, textos positivos. Eles informam sobre um assunto sem expressar opinião. Pode ser uma notícia, um seminário, uma palestra, uma reportagem, ok? Dissertativo argumentativo. Esse texto é um texto que vocês usarão quando vocês estiverem em séries maiores, tá? Em anos seguintes. Esse texto, ele já tem um poder já de opinião. Então, pode ser uma resenha, uma carta de opinião, porque é um texto que exprime argumentos e ideias suas, através de uma teoria. O texto dissertativo e argumentativo é um tipo de texto usado, inclusive, no exame do Enem, tá? Que vocês irão praticar mais tarde. E temos também o quinto, que é o texto injuntivo. Esse texto injuntivo, ele está muito próximo de nós em manuais de instruções, bula de remédio e todo e qualquer texto que instrui e explica fazer algo, como as receitas, tá bom? Eles instruem a gente a executar algum produto ou montar alguma peça. A seguir, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto narrativo, que é um gênero textual que conta as ações de um ou mais personagens em um determinado tempo e espaço. Na maioria dos casos, sua estrutura é de prosa. O que é isso? Que é diferente de um poema, que vem todo estruturado, um embaixo do outro. A prosa não, ela já segue até o fim da linha, tá? Com parágrafos bem definidos, contando fatos e acontecimentos dos personagens por meio de um narrador. Então, todo texto narrativo vai ter um narrador, vai ter personagem, vai ter tempo e vai ter espaço, tá bom? Outra coisa importante sobre o texto narrativo que nós precisamos ter muita atenção, que é as várias flexões textuais do texto narrativo. Não existe apenas um texto narrativo. Então, vocês vão encontrar o conto, a lenda, a fábula, tá? Vamos ver o que é o conto. O conto é uma narrativa curta, contendo poucos personagens e relata a história de uma situação que acontece com um dos personagens. Então, nós temos um personagem protagonista, tá? Ele é o foco daquela história. E pode conter traços de um mundo real ou imaginário, tanto que existe o conto de fadas, que é um texto fictício criado com personagens que não existem na vida real, como bruxa, encanto, feitiço, tá bom? O conto de fadas, ele pertence também ao gênero conto. Temos também a crônica, tá? A crônica também é uma narrativa. Ela tem um desenvolvimento e narra fatos que podem e acontecem no nosso cotidiano. Só que essa narrativa, ela é de uma forma mais leve, tá bom? Também utiliza muito da ironia e do sarcasmo para sua construção. A fábula. A fábula tem como principal objetivo transmitir um ensinamento,
Por isso, ao final de toda a fábula tem uma moral, tá? Que conta, essa moral ela conta como nós devemos refletir e repensar certas atitudes que nós temos, como egoísmo, maldade, mentira, tá certo? Os personagens da fábula são animais, só que esses animais eles possuem características de socialização semelhantes a nós humanos, tá bom? Então, é uma característica muito importante que existe no texto fábula. E a lenda também é um tipo de texto narrativo que conta uma história fictícia, com personagens ou lugares reais. Normalmente conta com elementos mais lúdicos e fantasiosos, como a mula sem cabeça, como o boitatá, Bumba Meu Boi, o boto cor-de-rosa. São lendas históricas e contadas geralmente por pessoas mais velhas, os anciões. Tá bom, gente? Então, a lenda também é um texto narrativo. A seguir, vamos falar como fazer um texto narrativo. Para confeccionar um bom texto narrativo, é necessário seguir a estrutura correta, que deve conter o seguinte: a apresentação. É a introdução do seu texto, tá? Que é o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, você faz a apresentação. Ela deve apresentar os personagens, o local, o tempo em que acontecerá a história, tá bom? Então, nesse primeiro parágrafo tem que conter esses elementos. Depois vem o segundo parágrafo. Esse parágrafo ele vai ser maior, porque ele vai vir falando sobre os elementos que contém a sua narrativa, os problemas que vão acontecer na narrativa, os acontecimentos principais que vai ter na sua história, o que vai acontecer com os personagens, os diálogos, tá bom? Tudo isso vai se passar aí no desenvolvimento. Então, o desenvolvimento apresenta a maior parte da sua história. Nesse desenvolvimento é importante você apresentar as ações dos personagens e contar o que vai acontecer nessa história. Depois vem um clímax, que deve ser o momento mais emocionante de sua história, que prende o leitor aos acontecimentos. É como se fosse assim, no clímax, o grande momento de suspense, sabe? Quando tem um problema. Então, é nesse momento da história. E depois desse grande problema, vai vir o desfecho, que é quando a gente vai concluir essa história, quando vai ter uma solução para esse problema, para essa narrativa, tá bom? A seguir, a tia vai apresentar algumas palavras que podem ajudar a auxiliar vocês na produção textual de um texto narrativo. O início, o primeiro parágrafo, vocês podem começar usando era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Essas palavras, elas vão apresentar o tempo que se passa essa sua narrativa, essa sua história. Depois, vocês irão produzir o meio da história, que é o desenvolvimento, tá? Que já é o segundo parágrafo. Então, vocês vão usar então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. Percebam que essas palavras, elas ligam o parágrafo inicial ao desenvolvimento. E irão trazer aí palavra-chave para você estar criando uma situação problema, tá? Você criar, tipo, um acontecimento que vai mexer com os personagens dessa história. E, por fim, o último parágrafo é o parágrafo da conclusão. Então, você vai usar as seguintes palavras. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, por quê? Percebam que essas palavras, elas ajudam você a sintetizar e finalizar a sua história. Viu, meus amores? A tia deu várias dicas de palavras que vocês podem usar na sua narrativa e o que não pode deixar de existir no seu texto. Tem que ter parágrafo, tem que ir até o final da linha, tem que ter personagem, tem que ter tempo,
onde que se passa, quando que se passa, e tem que ter início, meio e fim. Não tem como produzirmos uma narrativa, um texto com 3 linhas, com 4 linhas, porque nessas linhas vocês não terão a capacidade de fazer uma introdução, de apresentar os personagens, depois de criar um conflito, de criar um problema e depois criar uma solução, tá? Então vamos treinar, já vai colocar lá na plataforma para vocês uma produção textual com um tema, tá bom? Nesse primeiro momento, vocês produzirão ou uma crônica ou um conto. Vou deixar liberado para vocês escolherem. Ou uma crônica ou um conto. Só que a tia vai deixar lá o tema para vocês desenvolverem a sua produção textual, tá? E junto dessa atividade de produção textual que vocês irão colar no caderno, a tia vai trazer um texto para vocês que vai ser um texto de conto, que vocês farão a leitura e a interpretação, tá? Na interpretação, vocês vão fazer encontrar as respostas, vocês vão entender o que esse texto quer passar de mensagem e responder no caderno de português, tá bom? Combinado? Então, nós iremos corrigir na nossa aula online daqui a pouco. Fiquem atentos, tá bom? Um grande beijo e até nossa próxima aula online.